nossa reunião no Zoom e ao nosso Facebook. Hoje, nós vamos falar primeiro a leitura da página, que é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 139, na obra da salvação. Porque Deus... Paola, Oi. espera um minutinho, por favor. Tá. Repete só o início. Sejam todos muito bem-vindos no Facebook e no Zoom. Espera aí, que está dando problema no Zoom. Acho que a minha internet é rápida demais. Vai. Sejam todos muito bem-vindos no Facebook e no Zoom. Vamos dar início à nossa reunião pública, primeiro com a leitura da página do livro Fonte Viva, pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, item 139, cujo título é Na Obra de Salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou isso na primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Somos compreendidos. Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita dentro de nós, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço da salvação ao que o Senhor nos chamou. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade amiga, dizendo assim: obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, mestre amigo, que nos auxilia a cada dia, que nos ampara nas nossas dificuldades diárias, sejam elas familiares, no trabalho, por essa pandemia, por tantas dificuldades que nos ocorrem no dia a dia, mas que sabemos, Senhor, que a Tua presença e o amparo da espiritualidade amiga sempre nos acompanham aonde quer que estejamos. Ilumina, Senhor, nosso querido amigo, que hoje fará nosso estudo, faça com que ele possa falar aos nossos corações de uma maneira tranquila e clara, para que possamos aprender ainda mais sobre os teus ensinamentos. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Bom dia, boa noite a todos. Então, hoje nós teremos nosso querido companheiro Anderson Paiva, que vai continuar no estudo do livro Sexo e Obsessão, que é o nosso mês de agosto, no capítulo que se intitula Socorros Espirituais, que está na página 73 a 88 do livro. Então, Anderson, fique bem. Boa palestra para todos nós. Agora é com você. Obrigado, Ana. Queridos amigos, queridos irmãos, que Deus nos abençoe na noite de hoje. Neste momento, a primeira rogativa que nós fazemos é que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações e, sendo assim, envolver a todos os nossos familiares, envolver a nossa casa, e aonde quer que a nossa voz e a nossa imagem chegue também a presença amiga dos espíritos que nos amam, estão conosco em todos os momentos da nossa vida. Bom, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, lembrando a todos que o mês de agosto, na União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, por ser um mês do nosso patrono, inclusive dia 9, sábado, data, né, que o Dr. Bezerra de Menezes reencarnou, né, aqui na Terra. Então, esse mês de agosto, na nossa casa, nós damos uma pausa no estudo sequencial do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse mês nós tiramos para falar alguma mensagem que vem do coração do Dr. Bezerra de Menezes, dos nossos corações. Mas esse ano, o Departamento Doutrinário da NASA escolheu estudar um livro com o amparo do Dr. Bezerra de Menezes. E esse livro, né, que foi escolhido pelo Departamento Doutrinário da nossa casa, ele se chama Sexo e Obsessão. Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Nós, durante todo esse mês, nas palestras públicas, feira e quarta-feira, a gente está estudando um capítulo desse livro. Esse livro, ele tem supervisão espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. E esse livro, ele vem tratar, né, dos assuntos relacionados ao sexo, né, aos delírios do sexo utilizado, né, das paixões, desse prazer, né, desenfreado, que tanto tem ocasionado problemas físicos, também problemas espirituais na humanidade e na sociedade a qual nós vivemos, né? Esse livro, nós vamos falar um pouquinho nessa introdução desse livro, é um livro que nós aconselhamos a todos amigos, a irmãos, lerem esse livro, que por mais nós venhamos fazer um resumo e falar aqui um pouco da história desse livro, nada se compara à leitura e ao estudo desse livro, aonde os espíritos superiores trazem muitas elucidações, trazem muito esclarecimento para todos nós que em algum momento das nossas vidas, essa ou em outras encarnações passadas, nós derrapamos, né? E esse livro, ele vem nos mostrar, né, como bem colocou a nossa companheira Andréia Emília numa palestra que ela fez, ele não veio para trazer, né, para assustar-nos, mas esse livro veio para nos mostrar e nos indicar caminhos,
novos, né? E também para nos mostrar o que nós temos feito da nossa vida em relação a essa força, né, que é o sexo, tá? Esse livro, ele é psicografado pelo médium Divaldo Franco. Ele é ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, né, rapidamente falando dele, foi um espírito, é um espírito, né, que agora dita esse livro, mas enquanto ele esteve encarnado, ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita, né, no estado da Bahia, inclusive ele trabalhou pela Federação Baiana Espiritana, né? Então ele começou a trabalhar e se interessar pelas reuniões mediúnicas de tratamento e socorro aos espíritos desencarnados, né? Então ele teve experiências enquanto encarnado em auxílio a espíritos, né, que vêm ser tratados nas reuniões mediúnicas. Depois que ele desencarna, não está mais preso ao corpo físico, ele permanece trabalhando na espiritualidade dentro dessa área, né, das reuniões de desobsessão, das reuniões mediúnicas. Claro que agora, como espírito desencarnado, com uma visão muito mais ampla de todo o processo que envolve essa problemática da obsessão. Então, esse espírito, Manuel de Miranda, é que dita esse livro através da psicografia do Divaldo Franco, tá? E esse livro, Sexo e Obsessão, ele vai nos trazer, né, um personagem principal que se chama Mauro. E diz o livro que ele aparenta mais ou menos 30 anos de idade e ele era sacerdote, né? Ele começou o seu caminho, né, dentro da religião, né? Ele era sacerdote da religião, né? Mas trazia muitos conflitos do sexo. E o livro vai descrevendo, capítulo a capítulo, né, a história de Mauro, que, apesar de estar inserido dentro da religião, ele não conseguia, né, vencer as suas tendências, os seus desejos em torno da sexualidade, né? Ele tinha esse conflito. E o livro vai nos relatando no início que esse conflito que Mauro vivenciava, ele era perturbava tanto, porque ele tinha consciência de que o que ele fazia, né, era algo completamente errado, mas ele não tinha forças morais suficientes para resistir a esses desejos em torno do sexo e em torno da pedofilia, né? Porque ele sentia desejos, ele se atraído sexualmente por crianças, né? Ele sofria desse problema. E ele não entendia por que ele agia daquela maneira. Então, o livro vai desenrolando essa história, vai mostrando que, por mais que ele não queria realizar, né, as suas torpezas em relação ao sexo, aos prazeres, mas ele não ia resistir. E o livro vai nos mostrar que, além de Mauro não ter forças morais para resistir a essa inclinação, ele também
sofria a influência espiritual de um irmão desencarnado, a qual, numa encarnação passada, ele tinha prejudicado. Então, agora, esse irmão que estava desencarnado o perseguia e, equivocadamente, queria se vingar de todo o mal que ele tinha realizado contra ele numa encarnação passada. Então, e essa história vai se desenrolando desse fato, né? E hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 6, que fala do socorro espiritual. Quando nós estávamos lendo esse capítulo, o que nos chamou a atenção nesse capítulo é que ele vai mostrar que esse socorro espiritual ele se dá menos na parte física, na parte, né, material, no caso do Mauro. Mas esse socorro ele vai se estender ao plano espiritual. Vai alcançar esse irmão, né, que está desencarnado, ao qual perseguia Mauro. Então, no capítulo vai mostrar exatamente isso para nós. E o que acontece nesse capítulo? Resumidamente, né, para a gente poder... Esse espírito que perseguia Mauro, ele é conduzido pelos mentores espirituais a uma reunião mediúnica, numa casa escolhida, não era qualquer uma casa, né? Porque era um trabalho muito sério, né? Onde precisaria ter médiuns sérios, médiuns comprometidos com a doutrina, com o Evangelho de Jesus, a qual estivesse preparado, né, emocionalmente, psiquicamente e fisicamente para que pudesse ser, né, utilizado, né, os materiais necessários para esse atendimento espiritual, né? Então, é escolhido uma casa, né, espírita, e esse espírito que perseguia Mauro é conduzido a esta casa espírita, uma reunião mediúnica, para ser esclarecido, né? O capítulo vai girar em torno disso. E quando esse espírito chega nessa reunião, é conduzido nesta reunião, ele chega muito desequilibrado, muito imanto no mal, né? Naquele desejo de se vingar, com ódio muito grande, né? E começa a ser feito o trabalho, né, de esclarecimento para esse espírito. E o que nos chamou muito a nossa atenção foi quando esse espírito ele se dá conta que está ali nessa, né? O irmão Felipe, que era o médium que estava ali, né, o doutor que estava ali, preparado para conversar com esse espírito, né, ele começa a conversar com esse espírito que estava muito transtornado, com uma dor muito grande. E o que nos chama a atenção, né, é que diz o seguinte para esse espírito, né? Nós vamos ler um trechinho desse livro, né, e que diz assim: olha o que o doutrinador fala para o espírito, né, que na reunião mediúnica. Diz assim: o amor é um único instrumento
para regularizar todas as situações penosas e infelizes da trajetória humana. Então, veja que quando o doutrinador começa a falar com esse espírito que perseguia Mauro, já traz para ele uma revelação de que somente o amor é capaz, né, de regularizar todas as ações que estão infelicitando a trajetória humana. E ele continua dizendo o seguinte para esse espírito, que a vingança é sempre um ato de inferioridade moral. Veja o que esse companheiro vai dizer para esse espírito, que o amor é o único instrumento capaz de regularizar, de transformar, de mudar todas as trajetórias humanas. E que a vingança é sempre um ato de inferioridade moral. Então, ali começa o trabalho de socorro espiritual, porque começa a chegar a esse companheiro que estava transtornado pelo ódio, pela amor, o entendimento de que só o amor é capaz de curar feridas que ele trazia consigo. E ali começa todo esse trabalho espiritual. Há todo um desenrolar, né, nessa conversa que o querido companheiro está tendo com esse espírito encarnado, né? E aí, mais um pouquinho na frente, na conversa que ele tem, ele diz o seguinte, continuando: somente o amor possui os valores e recursos que propiciam a paz, estando ao alcance de todos aqueles que desejam vivenciar. Então, meus irmãos, aqui é chegado até esse companheiro um esclarecimento de que somente o amor é capaz de curar as dores que trazemos em nossa alma, em nossos corações. E que aquele companheiro, ele estava equivocado, porque ele pensava que o fato de seguir, dele querer vingar de Mauro, ele iria se satisfazer. E quando, na verdade, isso não ia acontecer. Porque só o amor é capaz de curar todas as doenças da nossa alma, né? Só o amor é capaz de trazer a paz aos nossos corações. E aí, meus irmãos, fazendo um link com o Evangelho segundo o Espiritismo, em nossas reflexões, me veio à mente uma mensagem que encontra no capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. É o capítulo que vai tratar do buscai e achareis. Diante de toda essa ação e de tudo isso que o benfeitor está falando para esse espírito que estava atormentado, desequilibrado, de que só o amor é capaz de curar a ferida humana. Somente o amor é capaz de trazer a paz tão desejada, né, ao coração da humanidade, né, tanto encarnada como desencarnada, que só o amor tem, né, o antídoto necessário para isso.
fazer que, com o Evangelho segundo o Espiritismo, lembramos de uma mensagem que Kardec ali colocou, que diz o seguinte, no item capítulo 25, diz assim: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, não com arrogância, mas com fé, com confiança e fervor. Nós, quando estava lendo esse capítulo, nós lembramos dessa mensagem que ali se encontra, porque ela muito fala ao nosso coração, porque nós estamos em busca desta paz. Nós, seja encarnados ou desencarnados, estamos em busca dessa felicidade, dessa paz, e que somente o amor divino, o amor de Deus, é capaz de nos conceder. E essa paz e esse amor está a todos. Basta apenas que nós venhamos pedir com fé, com confiança. Porque, como diz Kardec, a partir do momento que a gente pede com sinceridade, que é quando a gente pede com fé, com confiança, esse amor, esse auxílio nos vem. Nós fizemos aqui esse link com o Evangelho, porque quando nós começamos a ler esse livro, nós entendemos que Mauro, o personagem desse livro, ele já estava começando a ser socorrido a partir do momento que cai em si, e o livro fala sobre isso, tá? À medida que você lendo, vocês vão ver que o livro traz isso, que Mauro, quando ele cai em si, e ele começa a pedir auxílio à espiritualidade, à maneira dele, por mais que ele não tivesse em si, tá? Forças morais para ti, até que ele estava sendo perseguido por esse espírito, a gente começa a ver que o auxílio da espiritualidade vem ao encontro de Mauro. Primeiramente porque ele já estava reencarnado. E o fato dele estar reencarnado agora, ele já estava tendo a oportunidade de reescrever a sua história. E quando ele a clamar diante daquele conflito que ele trazia, a pedir ajuda, porque ele não queria realizar aquilo, ele só não conseguia resistir. E, além de não resistir, meus amigos, ele ainda era, né, podemos dizer assim, pressionado, forçado através da obsessão desse espírito que queria equivocadamente se vingar. Mas ele,
desse conflito, diz que ele orava pedindo um amparo, pedindo ajuda de Deus, porque ele não queria fazer aquilo. E esse amparo vem até ele. Porque é o momento que os mentores espirituais são designados para ir ao socorro de Mauro, já começa ali o socorro ser prestado. E esse socorro não chegou apenas para Mauro. Vai abranger a todos aqueles envolvidos naquela situação, né? E aí, há uma parte nesse capítulo também que nos chamou muito a atenção, porque quando aquela reunião ali de esclarecimento daquele espírito chega ao fim, né? Quando chega ao fim, quando o dirigente da casa faz a oração e pede para que os espíritos que estão assistindo, né, aquele irmãozinho, né, o leve para continuar sendo tratado espiritualmente, porque ali também chegou o tratamento para ele. Manuel Filomeno de Miranda faz uma pergunta crucial e importante. Isso está dentro do capítulo que nós estamos estudando os espirituais. Ele faz a seguinte pergunta aos benfeitores, né? Olha que pergunta. Olha só que pergunta que ele faz. Considerando-se que o amigo espírita atendido não estava interessado na própria renovação, trazê-lo a contragosto a uma reunião de esclarecimento e de libertação não incidir em violência contra o seu livre-arbítrio? Olha que pergunta inteligente que Manuel Filomeno de Miranda faz ao benfeitor, né, Anacleto, que é o responsável ali por todo aquele trabalho de desobsessão. Trazer esse espírito que não queria se libertar a contragosto não é ferir o livre-arbítrio? E o mentor Anacleto traz a resposta que vai nos ajudar a entender o que nós falamos. Ele diz, olha, o livre-arbítrio é concessão divina que tem caráter relativo, não podendo ser facultado sem responsabilidade por aquele que o utiliza. No caso em tela, ou seja, nesse caso aí agora que vocês estão presenciando, né, desse espírito trazido à reunião mediúnica, no caso em tela, a fim de olha só a resposta, a fim de auxiliarmos Mauro, que necessita recuperar-se dos males praticados, somos convidados a contribuir em favor de todos aqueles que se encontram enredados meias dos problemas desencadeados insânia dele. O que o mentor espiritual está falando aqui? Mauro, e assim a gente já leu nos outros capítulos, em uma encarnação passada, cometeu um desatino, né? Que ele explorava sexualmente, né, e pessoas contra as suas vontades. E diz livro que quando ele viveu numa encarnação passada, fez um mal muito grande contra esse que agora o perseguia. No caso em tela, era uma criança na época e ele era uma mulher dona, proprietária de um local onde se fazia prostituição, né? E ele
praticamente prendeu ou comprou, ou pegou a criança de uma família, tomou a força, obrigando aquela criança, né, na época, a se prostituir sexualmente. Esse foi o mal que ele fez numa encarnação passada. E que agora e que envolveu não apenas ele, mas envolveu a muitas outras criaturas, inclusive esse, que agora o perseguia. Desencarnou, né? E teve uma vida muito atribulada, né? E lá no capítulo está dizendo dos conflitos, né? Com os conflitos que ele viveu. E agora, nessa encarnação como Mauro, esse espírito ao qual ele prejudicou vinha para se vingar. Então, através da atitude equivocada dele em outra encarnação, não só prejudicou a ele, como prejudicou a outros. Então, naquele momento, se a espiritualidade estava ali para auxiliar a Mauro a continuar a sua caminhada, a auxiliar ele a melhorar, não podia somente auxiliar a ele, sem também auxiliar aqueles que estavam envolvidos naquela teia, Por isso que auxiliar a Mauro ficaria também auxiliar aquele a qual ele prejudicou e que agora estava o perseguindo. Por isso que para que Mauro pudesse, né, dar sequência à sua encarnação com auxílio da espiritualidade, também haveria de chegar o auxílio para esse companheiro desencarnado que seguia. Então, Mauro pede o auxílio à espiritualidade, esse auxílio vem ao seu socorro e para lhe auxiliar e para auxiliar também a esse companheiro também que estava desencarnado e que perseguia a Mauro, né? E aí, dentro desse capítulo de socorros espirituais, a gente consegue ver que a providência divina está, né? O que a gente tira de essência desse capítulo é que a providência divina ela está sempre posta a nos socorrer, a nos ajudar. Basta apenas, meus irmãos, recorrermos a essa espiritualidade através da oração, do pedido. O que nós tiramos de lição desse capítulo Socorros Espirituais é que não importa qual seja a situação a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos enfrentando, se nós estamos diante de situações aparentemente sejam insolúveis, mas quando nós recorremos a Deus, a espiritualidade, como diz Kardec aqui no Evangelho, quando a gente pede o auxílio da espiritualidade, esse auxílio vem ao nosso encontro, porque Deus jamais nos desampara. Deus jamais nos deixa sozinhos, mas precisamos ir até o encontro dessa espiritualidade. O que nos chamou a atenção, lendo os capítulos sequenciais, até chegar nesse capítulo 6 de Socorros Espirituais, que a partir
do pedido de Mauro, socorro, o pedido aflito, porque diz lá o livro que nos momentos que ele vivia de crise, de tensão, quando ele se sentia muito aflito, quando aqueles conflitos estavam perturbando ele, o livro relata que ele chegava a ficar se batendo na parede, pedindo, orando para que Deus o ajudasse. E o auxílio vem. E o auxílio veio até ele. Porque Deus ampara os seus filhos. Lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec a respeito da reencarnação, há uma parte muito profunda na resposta dos Espíritos a Kardec, quando eles falam que Deus sempre deixa aberta a porta diante dos seus filhos que se arrependem e o buscam. Isso nos chama muita atenção e nos marca muito, porque o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele sempre deixa aberta essa porta, mas para que possamos atravessar, receber o auxílio, precisamos bater nessa porta. Precisamos pedir. A gente pede com sinceridade, meus irmãos. Quando a gente pede com fervor, acreditando, esse auxílio, ele vem. E aí, ando para o final das nossas reflexões, esse capítulo, assim como esse livro, é muito rico em detalhes, em riquezas, em ensinamento. Por isso, nós estamos pedindo, né? Todos leiam esse livro, Sexo e Obsessão, porque por mais que a gente tente falar, trazer a essência, sempre vai faltar alguma coisa. Leia o livro. Leia o livro. No final desse capítulo, o mentor Anacleto traz uma mensagem muito profunda. E como a gente já está caminhando para o nosso final, nós vamos ler essa mensagem, né, que encerra o capítulo de socorro espiritual, e com essa mensagem do mentor Anacleto, que diz assim: amigos e irmãos, prossiga a paz de Jesus em nossos corações. O amor que flui de nosso Pai jamais cessa. Confesso, meus, que quando eu li essa mensagem, as lágrimas rolaram pelo meu rosto, porque saber que o amor de Deus não cessa, enche o nosso coração de paz. Deus é o amor. Por isso, a gente diz, não importa qual seja o seu problema, a sua angústia, não importa qual seja a sua dor, Deus é amor, e esse amor jamais cessa.
E o mentor continua dizendo: expressando-se de 1000 formas, alcança todas as manifestações da sua vontade, materializando-se no universo, vibrando nas micropartículas e imantando o cosmo, mantém a ordem e o equilíbrio das moléculas, das esferas que pulsam além da nossa imaginação. O amor de Deus é tão grande por nós, por mim, por você, por toda a humanidade, que a nossa mente humana não consegue alcançar. E aí ele diz o seguinte: entre nós manifesta-se como em relação ao nosso próximo a própria transformação moral para melhor. Sem essa renovação interior, muito dificilmente alcança outros corações, exteriorizando-se como forma de construir a alegria em outras vidas, para tornar o mundo melhor e as criaturas menos sofridas. É o alimento das almas. Veja, meus irmãos, o amor que vem de Deus é o alimento das nossas almas. Por isso que o homem não vai encontrar satisfação em bens materiais, em pessoas, em nada, porque só o amor de Deus é capaz de alimentar as nossas almas, né? Sem o qual todas pereceriam. E continua dizendo para agilizar: extrapola a dimensão do mundo físico e agiganta-se além da organização material. Significa dizer, meus amigos, que o amor de Deus é tão grande que extrapola o físico. Não é apenas por nós que estamos encarnados, mas alcança a todos os encarnados que estão também imantados nesse planeta chamado Terra. Esse amor alcança aos encarnados e aos desencarnados, né? Abrangendo os espaços siderais onde estão edificados os ninhos espirituais e as mansões da felicidade, descendo ao is das misérias moral e da vergonha, nos da devassidão e da perversidade. Luze, soberano, em todo lugar, e vige como força que conduz à meta da felicidade. E aí continua, mas aqui nós encerramos, meus amigos, dizendo para todo que nos assiste, encarnados e desencarnados, o amor de Deus por nós, por mim, por você, é imenso, é muito grande. E esse amor, ele está disposto a nos alcançar. Basta apenas pedirmos. Basta apenas abrir os nossos corações e pedir que, terminando, repetindo mais uma vez a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5, que diz: pedi a luz que clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi
forças para resistir ao mal, e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Olha que maravilha! Eles estão prontos para nos ajudar. E a partir do ido de Mauro, o socorro veio e abrangeu não apenas ele, mas também aquele que outrora o perseguia. E a partir desse capítulo 6, os próximos é onde seguirá uma nova história na vida de Mauro e na vida também desse companheiro que estava perseguindo equivocadamente a Mauro. Porque o amor de Deus não julga, não condena. O amor de Deus é pleno. Portanto, que esse amor alcance os nossos corações, o seu coração, sua família de hoje. É o que nós desejamos. Em nome de Jesus e dos amigos espirituais. Muito obrigado a todos pela paciência de nos... E leiam o livro Sexo e Obsessão, que é um livro maravilhoso. Ao mais, muita paz aos nossos corações. Agradecemos ao nosso querido amigo Anderson por esses momentos de tanta reflexão, onde nós podemos sempre pensar no apoio da espiritualidade divina, no apoio de Deus que está sempre com cada um de nós, né? Como é importante, como é bom a gente saber disso e reforçar ainda mais com o seu estudo. Muito obrigada, meu amigo. Antes da gente fazer a nossa prece, eu vou dar alguns recados para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre os nossos eventos da casa. Então, na próxima quarta-feira, quem nos dará a palestra é o Valmir Freitas, continuando no livro Sexo e Obsessão, agora como item Programas Abençoados. E no dia 30 de agosto, nós teremos o encontro de amigos da nossa casa, que vai ser especificamente pelo Zoom. A gente vai dar algumas informações um pouquinho mais para frente de como vocês podem estar entrando em contato conosco. No dia 13 de setembro, nós teremos também especificamente pelo Zoom, e nós colocamos como evento no Facebook também, o seminário de prevenção do suicídio que se chama Seja um Girassol. Então, esse seminário, para participar, tem que se inscrever pelo link que nós colocamos aqui no Facebook também e também no nosso grupo do WhatsApp do Centro. Por favor, todos se inscrevam, é muito importante para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre depressão, sobre suicídio e nos auxiliar cada vez mais. E agora nós vamos pedir para a nossa querida amiga Patrícia, que fará a prece final dessa palestra tão importante de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos em direção a Jesus, aos benfeitores e amigos espirituais, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, pelo amparo, pelas orientações que foram cedidas ao nosso irmão Anderson, que fez o estudo da noite de hoje, onde nos estimula, nos convoca à prece, ao pedido de socorro e à certeza absoluta do amor de Deus sobre todos nós, encarnados e desencarnados.
É por isso, Senhor Jesus, que te pedimos, tu que és o farol de nossas almas, ajuda-nos a vencer as nossas próprias limitações, a entender o momento pelo qual estamos passando, a perceber que tudo concorre para o nosso bem, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso destinados à felicidade. Que possamos, Senhor Jesus, amparados por teu amor, consolados por Maria de Nazaré, seguirmos em frente. Que o nosso amor, o melhor dos nossos sentimentos, possa chegar, Senhor Jesus, aos nossos irmãos, amores, afetos, parentes que já retornaram ao plano espiritual. E que toda a humanidade possa receber neste momento, através de ti, Jesus, renovação de esperanças, força, fé, mudança de pensamento e de comportamento para o bem e para o belo. Em teu nome, Mestre, em nome de Deus, nós damos por interrompida a nossa reunião na tua doce e abençoada paz. Que assim seja. Graças a Deus.